Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E hoje é aquele dia maravilhoso onde nós vamos estudar a Bíblia juntas. Então pega a sua Bíblia, papel, caneta e vem comigo estudar a Bíblia. Bom, amadas, o texto que nós vamos estar estudando está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35 ao 39. Antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, vocês lembram que nós temos 2 passos a seguir. O primeiro deles é: ore, peça a Deus que prepare o seu coração para que Ele fale verdades que você necessita ouvir, que você necessita entender em relação à palavra. Número 2, você vai ler todo o trecho que você selecionou para estudar, antes de começar a estudá-lo em si. Então, esses 2 primeiros passos não devem ser pulados porque eles são muito importantes. Hoje eu vou estar usando essas 2 cores para marcar aqui o nosso estudo, porque eles têm a ver com o nosso código de cores da Bíblia, que se você ainda não pegou essa cartelinha, ela está disponível lá no blog. Eu vou deixar aqui marcado no box de informação se você não baixou ainda a sua. E claro, você pode pintar com outras cores que não sejam essas que eu escolhi para mim, mas elas facilitam muito quando a gente vai fazer um estudo da palavra, elas nos dão assim uma direção muito boa. Hoje eu só vou precisar usar essas 2 cores e eu escolhi essas 2 canetas aqui ponta fina e essa aqui para ver se eu consigo mais ou menos fazer com que fique visível para você da melhor forma quando eu estiver fazendo as anotações. Então vamos começar. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar essa cor, que foi a cor que eu escolhi para propósito. Aqui a gente vê claramente Jesus mostrando o seu propósito. Ele diz o seguinte: "Foi para isso que eu vim." Ou seja, ele veio para ministrar, pregar para as pessoas, e ele pregava e expulsava demônios. Então aqui nós já temos propósito. Então nós vamos marcar aqui: "Foi para isso que eu vim." Então essa cor já me mostra nesse texto propósito, ou seja, Jesus deseja que nós tenhamos propósito. Minha amada, se nós não sabemos qual é o nosso propósito, a gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe o que está fazendo e a gente não vai saber quando chegar lá. Jesus mostra em várias passagens na Bíblia, não só em relação a ele, mas o apóstolo Paulo fala várias vezes, o propósito que eles tinham, a missão que eles tinham. Então, quando eu sei o meu propósito e eu sei a minha missão, fica fácil de cumprir. Então, Jesus deseja que tenhamos propósito. Agora nós vamos usar essa cor, que foi a cor que eu escolhi para a oração, e nós vamos ver aqui que esse texto ele vai nos ensinar algumas coisas importantes sobre a oração. Então aqui diz: Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu posso até colocar aqui esse texto aqui, a gente vai aprender sobre a importância da oração e do propósito. Então, esse aqui pode ser o tema do nosso estudo. É sobre isso que Deus vai falar ao nosso coração nesse trecho de hoje. É claro que no seu estudo, Deus pode levar você para uma direção diferente, para mostrar para você e revelar para você um algo mais. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a oração. Aqui a gente observa que Jesus nos mostra a importância da oração.
Porque Jesus, ele era Deus, mas enquanto ele estava na terra, ele também era 100% homem. E na sua jornada, na sua missão, ele nos ensinou muito sobre a oração. Agora tem alguns pontos que a gente vai destacar aqui acerca da oração. Jesus orou de madrugada por várias vezes. Então isso aqui já nos ensina a buscar a Deus cedo. E eu acho interessante que aqui também fala, quando ainda estava escuro. Aqui eu posso interpretar como o primeiro tempo. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui no canal sobre a importância de nós dedicarmos ao Senhor. O nosso primeiro tempo, logo quando nós acordamos, o nosso primeiro momento com o Senhor é muito importante. Então, nesse caso, aqui o Senhor já nos ensina essa lição, buscar a Deus cedo. E o primeiro tempo, isso nós temos que incorporar na nossa vida, no nosso viver diário. Busque a Jesus antes de qualquer outra coisa, de fazer qualquer outra coisa no seu dia. Aqui nessa parte tem algo que eu achei bastante interessante. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Isso aqui mostra para mim e para você que antes de nós encontrarmos com as multidões, nós precisamos ter o nosso encontro com Deus. Isso aqui é algo que eu e você precisamos ter bem definido no nosso coração. Por que é importante buscarmos a Deus no primeiro tempo, bem cedo? Porque antes da gente enfrentar os desafios do nosso dia, dos filhos acordarem, do marido acordar, de você ter que sair para trabalhar, os seus afazeres do dia, você primeiro se abasteceu na presença do Senhor para poder enfrentar a multidão. As pessoas estavam procurando Jesus, mas ele estava se abastecendo, ele estava tendo comunhão com o Pai. E se tem alguém que a gente sabe que não precisaria disso, é ele. Mas ele era 100% homem. E como homem, ele precisava da comunhão com o Pai. Outra coisa que vai nos ensinar aqui é o seguinte: quando Simão chega até ele e diz que todos estavam procurando, Jesus diz: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Ou seja, aqui Jesus mostra que o tempo que ele teve com Deus aqui, o primeiro tempo, preparou ele para essa missão aqui. Então, antes de nós cumprirmos as nossas missões, não só no nosso dia a dia, mas principalmente relacionado à obra, se você dirige algum grupo na sua igreja de mulheres, se você ministra a palavra, se você é do ministério de louvor, enfim, não importa. Antes de você realizar a sua missão do reino, tenha tempo com Deus. E assim, nós terminamos o nosso estudo de hoje. Eu espero muito que Deus tenha falado ao teu coração através do nosso estudo de hoje, que Ele também possa te inspirar a continuar estudando, a você fazer os teus próprios estudos, a tua descoberta dos tesouros que Deus tem para você, porque não existe nada melhor do que mergulhar na palavra do Senhor. Deixa aqui o teu comentário, o que você achou do nosso estudo de hoje. Que temas você gostaria que nós pudéssemos estar estudando juntas a Bíblia numa próxima vez? Eu vou ficar aqui aguardando o teu comentário e orando para que o teu coração seja cada vez mais incendiado pela palavra do Senhor. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!